Disse Jesus: vinde a mim, siga-me, ide. O que significam todas essas palavras? O que significa ser um discípulo de Jesus? Essas palavras de Jesus remetem ao nosso primeiro chamado, estar com Ele e vir para Ele. Essa é a essência do discipulado, ouvir Jesus e dizer sim. Não se trata de um método ou um programa, mas de andar com Jesus e segui-lo em obediência. Mas Ele nos chama a viver como um discípulo de Jesus deve viver. Uma vida abundante. Tudo isso porque fomos alcançados e transformados por um amor extraordinário. Na quinta e última mensagem de hoje, vamos entender que o discípulo de Jesus vive em amor, promovendo a paz e refletindo o caráter de Cristo. Para você acompanhar a mensagem, temos um esboço digital para você no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, e também em nosso site que pode ser acessado pelo QR Code. Creia, você foi chamado para ser discípulo de Jesus e fazer discípulos em seu nome, até que Ele volte. Lucas capítulo 14, verso 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. É interessante que ser discípulo de Jesus não é uma obrigação, é uma decisão. Jesus está dizendo, se você quiser seguir-me. É tão interessante. Jesus colocou no nosso coração livre-arbítrio. Se eu quiser ser parecido com Jesus, se eu quiser fazer aquilo que Jesus fazia, as obras que Ele praticava, eu preciso seguir a Jesus. É um condicionamento ligado a uma interpretação de entender o que Deus fez por mim e por você. Só dá para ser um discípulo verdadeiro de Jesus se nós soubermos como era a nossa história antes de Jesus e como será e está sendo depois de Jesus. Não tem como a gente falar do amor de Jesus sem experimentar o amor. Não tem como a gente ministrar perdão sem receber o perdão. E hoje nós vamos falar especificamente sobre amar imbuídos nesta atmosfera de perdão. Então tudo tem a ver muito com o que nós vivemos com Jesus. Fazer discípulos, este é o nosso maior legado aqui na terra. Então, na primeira mensagem, nós falamos um pouco sobre um discipulado que vive uma vida de rendição. A segunda mensagem, nós falamos sobre ser discípulos também nessa atmosfera de viver em santidade. E isso tem a ver com o relacionamento conosco mesmos. Na terceira semana falamos sobre conhecer a si mesmo. Este discípulo que entende a sua filiação, que entende a sua identidade em Jesus. Na quarta semana falamos então sobre como vamos viver o nosso discipulado com outros irmãos, com outros cristãos. E falamos então sobre a beleza da grandeza chamada servir. É assim que abençoamos uns aos outros. E hoje, nós vamos falar do nosso relacionamento com não cristãos. É um relacionamento que precisa ser um relacionamento baseado em amor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, digital ou impressa, em Romanos, capítulo 12, a partir do verso 14. Eu quero que você acompanhe comigo essa expressão de como é viver num mundo, numa sociedade de pessoas que muitas vezes não vão entender as nossas ações, a nossa fala, como nós nos comportamos até com elas mesmas, mas que é isso que traz total diferença entre ser um povo de Deus. Romanos 12, a partir do verso 14. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoe-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário,
Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, e se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Quero convidar vocês a se colocarem em pé. Vamos orar, pedindo que o Espírito Santo traga ao nosso coração um amor sobrenatural. Nós só vamos sobreviver a este mundo sem o amor de Deus, declarando o amor sobrenatural. Nós estamos vivendo uma semana bem desafiadora. As redes sociais, os acontecimentos no mundo, coisas que nos chocaram profundamente. Muitas reflexões vieram esta semana e eu estava orando, pensando nessa mensagem, falando justo essa semana. O tema da mensagem seria sobre perdão, sobre posturas. Estamos chorando com os que choram, mas estamos também imbuídos em sermos discípulos e levantarmos uma bandeira de perdão, vencendo o mal com o bem. O mal, ele traz um certo peso de poder, mas não há poder maior do que o amor. Amém? Aleluia, vamos orar, Pai, esta é uma manhã que o nosso coração se abre à iluminação do Teu Espírito. Acabamos de ler a Tua Palavra e a Tua Palavra é a verdade. Pai, o nosso coração se enche de uma expectativa daquilo que o Teu Espírito fará sobre o nosso coração, sobre as nossas vivências, sobre pessoas que convivemos. Muitos aqui, esta manhã, estão vivendo ambientes de injustiça, de perseguição, de medo, de confrontos. Mas talvez seja uma manhã que o Senhor vai nos encher, Pai. O Senhor vai fazer transbordar um amor que vai fazer com que venhamos tomar decisões a respeito de vencer o mal com o bem. E o bem é a Tua presença. E o bem é alimentar o inimigo. E o bem é abençoar o inimigo. E o bem é ir pelas ruas declarando o perdão de Jesus, o mesmo que veio sobre o nosso coração. Então cuida da nossa mente, das nossas emoções e derrama sobre nós um batismo sobrenatural de amor, que quando sairmos daqui, Pai, os nossos olhos possam ter mudados, os nossos ouvidos mudados, nosso coração se enchido de esperança, porque se estamos vivos, somos porta-vozes de um amor genuíno, e isso é vitória, e isso vence o mundo, a nossa fé em ambientes de amor. Oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Você pode se assentar. Que texto maravilhoso. Você precisa entender que o discípulo de Jesus vive um amor sobrenatural. Nós estamos baseando a nossa série de mensagens num livro, e este livro de Chip Ingram, ele nos inspira, e ele tem várias histórias a respeito da sua própria vida como um discípulo. E alguns trechos nós vamos citar aqui, citamos durante as mensagens, mas ele foi um homem que entendeu o valor de ser um discípulo genuíno de Jesus. E ele vai dizer sobre o tema de hoje, que nós somos chamados como pastores, todos nós, para modelar a verdade radical e ensinar o povo a fazer o mesmo. O preço é alto. Mas esse tipo de amor inexplicável é como a igreja muda o mundo. Queridos, nós não somos só conhecidos pelo senhorio de Cristo. Nós não somos, como cristãos, diferenciados somente pelos milagres, que por onde vamos e devemos orar por milagres, crer em milagres. Mas nós não somos só conhecidos pelo Espírito que está dentro de nós. Mas ouça, esta manhã nós precisamos entender que Jesus definiu uma marca. Nós seremos conhecidos pelo amor que carregamos. Que muda completamente as atmosferas, que deixa o povo chocado. São aquelas histórias que pessoas dizem: como você pode fazer isso por mim? Olha o que eu fiz por você. E veja, isso não é um amor humano. Nós somos incapazes de amar neste patamar, queridos. Estamos reflexivos com uma viúva essa semana,
que estava chorando ali ao leito do seu marido, deixando 2 filhos, um ativista conservador e tantos outros que morreram, que nós nem soubemos. Mas nós precisamos entender que o nosso coração não diz respeito a entender todas as coisas que estão acontecendo, mas simplesmente obedecer ao que Jesus diz, continuar amando, não deixe o amor parar. O Senhor entrega caixas e caixas de amor, de perdão, todas as manhãs para todos nós. E a gente não pode deixar de entregar amor, perdão, graça. Essa é a diferença. E aí você pode dizer, Vivian, mas isso parece tão injusto. Nós não temos que correr atrás dos nossos direitos. Nós não temos que levantar bandeiras a respeito daquilo que cremos. Sim, mas você concorda comigo que o que cala mais é quando eu exerço um amor sobrenatural. E a justiça está aí, a justiça humana, a gente pode recorrer. Uma esposa pode recorrer por uma justiça de uma pensão alimentícia para que o seu marido ajude ela com os filhos. Uma pessoa que foi violentada, ela precisa recorrer sim às leis civis. Nós precisamos como igreja fazer denúncias contra a pedofilia, contra a violência. E não é essa a questão, nós estamos dizendo a respeito de algo superior. Podemos ir atrás dos nossos direitos, mas nunca parar de amar. O problema é que corremos atrás dos direitos e paramos de amar. E aí algo está errado. Mateus 5, 44, aliás, se depois você quiser ler Mateus 5 inteiro, mas principalmente de 43 a 48, é um texto que conversa muito com esse texto de Romanos que acabamos de ler. Esse texto diz, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Vamos ler esse texto juntos, queridos? Porque às vezes, falando e ouvindo, isso traz algo novo ao nosso coração. Vamos juntos? Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Viemos falando em semana após semana sobre o nosso relacionamento com Deus, com o mundo, conosco mesmos, com outros cristãos. E hoje nós vamos falar sobre o nosso relacionamento não só com os inimigos nossos, mas os inimigos da cruz de Cristo. Tem pessoa que não é inimiga sua, mas é inimiga do Deus que você carrega. Tem pessoas que dizem, olha cara, eu te amo, mas essa história sua sobre fé não desce. E talvez você entrou aqui essa manhã, convidado de alguém, e você está sentado aqui pensando assim, meu Deus, o que eu estou fazendo nessa igreja, nessa manhã? Eu vim aqui porque, para parar, né, de uma pessoa me convidar muito. Mas eu quero te dizer que o Senhor atraiu você para esse lugar. Que a mensagem dele é só de amor sobre você. E é tão interessante que quando a gente pensa em amor, e esse amor ele não deve ser direcionado apenas para os amigos e para os irmãos. E é tão fácil amar pessoas benquistas, pessoas amadas, como diz em Mateus 5, agora 45. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. A nossa recompensa está no contraponto do mundo. Esse texto ali de Mateus 5, a partir do verso 43, ele vai dizer a determinada altura que por sermos filhos do Pai, nós amamos. Queridos, amar e perdoar não é uma questão de eu entender numa justiça humana se eu devo ou não fazer. Amar e perdoar é uma questão de se assemelhar com a família de Deus. Se nós nos assemelharmos com a nossa própria família, talvez não tenhamos o que entregar, mas se nos assemelharmos à família de Deus, porque somos filhos de Deus, conseguimos vivenciar nessa atmosfera de amor e perdão. Você nunca se parece tanto com Jesus como quando trata as pessoas de uma maneira que elas não merecem. Uau! A forma como lidamos com o mal que recebemos é o que nos diferencia como seguidores de Jesus, queridos. Não é só frequentar uma igreja, não é só doar aos pobres, não é só ter palavras bonitas, ter uma Bíblia em casa,
O que te diferencia como um verdadeiro seguidor de Jesus é o quanto você ama. E cada vez mais prontamente você ama. Às vezes a gente vai demorar para amar alguém ou perdoar alguém por anos. Mas a tendência de quanto mais você vive com Jesus é que isso seja cada vez mais pronto. Quanto mais rápido você botar um tufo de grama que foi arrancado em um lugar cheio de grama, mais rápido as raízes se reconectam. Mas se a gente deixa aquele tufo muito tempo fora daquele ambiente, ele seca. Que possamos ter respostas prontas para amar, porque isso vai dizer muito a nosso respeito. E eu estou falando a partir de mim mesma e do que o Senhor tem dito ao nosso coração. Desejar o bem a alguém é algo que transcende o que estamos vivendo. Queridos, perdão, por exemplo, não é uma questão só de sentimento, você precisa entender. A gente não perdoa baseada no sentimento, a gente perdoa baseada na ação de fazer o perdão, de simplesmente obedecer. Porque se a gente fosse sentir muitas coisas, a gente não estaria nem casado, não é verdade? A gente não viveria num ambiente como comunidade de igreja. Tem hora que a gente decide amar. E o perdão, ele está nessa atmosfera de amor. Um amor que é completamente condicionado ao amor que nós recebemos do Senhor. Você consegue entender que somos chamados a desejar o bem para as pessoas que mais nos machucam em nossas vidas? Se você acha que é capaz de amar assim, então agora vemos uma notícia. Amar desta forma não é difícil. Por isso, vivemos sobrenaturalmente em amor, por meio do amor de Cristo em nós. Quando nós pensamos a respeito de amar, queridos, e talvez o maior contraponto do amor é o ódio. E talvez aqui para os apreciadores de Star Wars, né? A gente sabe que a força é perdida quando se odeia e tem medo. O ódio te enfraquece. O ódio abre fendas no teu coração, onde víboras podem se alojar. Às vezes, quando a gente odeia tanto uma pessoa e quer tanto vingar-se dessa pessoa, quem está sendo mais destruído e mais ferido somos nós mesmos. Então, perdoar e amar é uma questão de fechar as brechas do nosso coração. Eu quero te dizer, se a gente for pensar neste pensamento, que perdoar é uma coisa tão egoísta. Se a gente for pensar, porque eu vou perdoar uma pessoa para que eu não receba o dano do ódio. E eu fecho o meu coração, eu fecho a minha mente, eu fecho os meus sentimentos para não continuar gerando mais ódio e mais situações de violência. O meu coração vai sendo blindado quando eu perdoo. Agora, quando eu odeio, o meu coração se enche de brechas. E você sabe que quando a gente vê penhascos, né, na natureza, as víboras, os animais peçonhentos, eles se alojam nesses lugares de brecha. E às vezes aquele ódio inicial por uma situação inicial, ele já se tornou algo que contamina todos os seus relacionamentos. Você diz assim, não, Vivian, é diferente, eu odeio essa pessoa e amo todas essas, mas você concorda comigo que se você deixar o ódio se instalar no teu coração, é um coração só, e logo todo ódio, ele se dissipará e contaminará todos os seus relacionamentos. Porque uma vez que eu me abro para a sensação de vingança e de ódio, eu me abro para qualquer sentimento. Então, como discípulo de Jesus, para viver sobrenaturalmente em amor, eu quero te dar 5 princípios para você guardar aí no seu coração. O primeiro deles é, decida perdoar quem o feriu. Decisão. E o texto, como lemos, versículo 14 de Romanos 12, abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Às vezes, como eu disse, a gente confunde sentimento por decisão. Você precisa sair daqui essa manhã, pelo menos decidindo assim, a próxima vez que eu for ofendido, injustiçado, minha primeira resposta vai ser, eu vou perdoar. E mais uma vez, a Bíblia é cheia de bom senso e de equilíbrio.
Você pode perdoar quem te ofendeu. Mas as implicações da ofensa e as consequências da ofensa dessa pessoa, isso, se você quiser, você pode até apagar. Mas se essa pessoa tem uma dívida com você, você pode buscar, sim, os seus direitos, como eu disse. Mas o seu coração está livre de ficar com aquela sensação, se eu encontrar com ela nos corredores da vida. Liberar perdão a alguém não é simplesmente um passe de mágica. E Paulo vai dizer isso em Romanos. Ele vai dizer que nós devemos abençoar os que nos perseguem, não amaldiçoá-los. E isso nunca se inicia se não for a partir de uma liberação de perdão. Vejam, abençoar passa pelo trilho do perdão. Chip Ingram, ele vai contar muitas histórias no livro dele, mas nós temos as nossas próprias histórias. E ele nos convida a começarmos a fazer o bem para as pessoas que nos perseguem. E isso é muito desafiador. Aquele colega de trabalho que está com você, que te persegue, e você começa a ajudá-lo nas dificuldades que ele tem, ou você começa a deixar coisas, recados, você antecipa coisas para ele, aí você diz, Vivian, mas isso me fere. É o tipo de pensamento primário que a gente tem. Mas agora, com Jesus, a gente não tem mais pensamentos primários, a gente tem pensamentos profundos. São pensamentos que transcendem o que nós faríamos como humano, porque agora somos discípulos. E você imagina se os 13 mil membros da igreja da cidade aqui em São José dos Campos amassem e perdoassem, incluindo a mim, amassem e perdoassem como a Bíblia diz que devemos fazer. Gente, pensa a revolução que seria. Esta não é uma manhã só de uma convocação, mas é de um convite, porque se o seu coração não for convertido em amor, convertido no perdão, não vai resultar grandes transformações. Lucas 23, 34, vamos imaginar Jesus, e ele está ali na cruz, e ele está vendo tudo que aconteceu ao seu redor e está acontecendo. Qual é a fala de Jesus naquele ambiente de dor, naquele ambiente de uma sensação de morte, num peso sobre todos os nossos pecados que estavam sobre ele? Jesus se levanta e diz, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Você quer ser seguidor de Jesus? É segui-lo em tudo. É ter o poder para a cura, mas ter o poder para o perdão. E eu vou te dizer, liberar perdão e viver em amor é tão poderoso e miraculoso quanto fazer uma pessoa levantar de uma cadeira de roda. E talvez seja mais fácil levantar uma pessoa de uma cadeira de roda, porque a gente vai levantar e dizer, levante em nome de Jesus, do que ter uma vida diária de perdão e amor. E é um convite maravilhoso de Deus, porque nós seremos alvo da sua graça e viveremos a leveza do céu se formos como Ele. E Jesus disse isso, os que mais amam, mais desejam que a vingança e a justiça partam do próprio Deus. A Bíblia vai dizer, queridos, maldito é aquele que cai nas mãos de um Deus todo-poderoso. Deixar a justiça que Deus venha cumprir, a dos homens e a de Deus. Agora pense comigo, o perdão ele tem 3 aspectos. Eu gosto de imaginar essa sequência. Perdoar, perdoando e perdoado. A primeira coisa, quando eu me vejo num ambiente que eu preciso liberar o perdão, é isso. É esse entendimento, essa resolução na minha mente. Eu vou perdoar, aconteça o que acontecer, venha o que vier. Vou perdoar, ponto. Essa é a primeira fase do processo. Saia daqui com essa prerrogativa no seu coração. O que significa isso? O primeiro passo para a liberação é escolher verdadeiramente perdoar. Mesmo que você ainda esteja sofrendo por algo que essa pessoa fez, você pode optar por liberá-la sem julgamento. É o primeiro passo. Segundo passo, estou perdoando diariamente. Como eu faço isso? Orando e abençoando essa pessoa. Será que os seus inimigos estão na pauta da sua intercessão diária? Será que os inimigos da sua casa? Será que os inimigos da cruz de Cristo? Será que as pessoas que perseguem igrejas, e nós temos
centenas de igrejas perseguidas, espalhadas no mundo, será que eles estão na pauta dos nossos motivos de oração? Isso significa perdoando, e isso pode durar 1 dia, 2 dias, 1 ano ou 10 anos. Eu vim aqui te incentivar, assim como na minha própria vida, a pegar essa parte do processo e continuar orando, orando, orando. E aí você diz, Vivian, até quando? Até que o fim do processo aconteça, perdoado. Quando isso acontece? Quando você olha para a pessoa, quando você lembra da história e pior não, melhor, né? Quando você se alegra pelo que está acontecendo com a vida daquela pessoa. Aí você pode riscar e dizer, esse checklist foi concluído com sucesso. Mas até que isso aconteça, o nosso convite como igreja é ore e abençoe. Ore e abençoe. Sabe por quê? A pessoa pode nunca mudar, mas você vai. O seu coração nunca é o mesmo quando você abençoa um inimigo. E é duro, e é difícil, mas é libertador. Brechas são fechadas. Você começa a prosperar em todas as áreas da sua vida. Sentimentos, relacionamentos, ministérios, sua vida financeira. Porque você está embaixo da bênção do Senhor. O Senhor não quer trazer um ambiente de humilhação, de envergonhamento. Deus não quer que você esteja passivo diante de uma injustiça. Pelo contrário, você vai estar mais ativo do que nunca se você estiver sujeito a Ele. Porque daí você sai da frente para Ele agir. Para que a graça dEle chegue na vida da pessoa. A única forma de uma pessoa que fez mal para você ser vingada, entre aspas, é essa pessoa se render ao amor de Jesus. A única forma de uma pessoa entender o mal que ela te fez é ter os olhos abertos por Jesus. Você não pode convencer, ninguém pode convencê-la que ela causou dano e mal. E eu digo de todo tipo de dano e mal, se não for Jesus na vida dela. Qual é a sua decisão? Segundo princípio, para ser um discípulo e viver um amor sobrenatural, decida viver novos começos. Quando eu começo no processo do perdão, a minha vida vira e eu começo a viver, não mais em prol do que me fizeram ou daquele que me feriu, mas eu vou viver agora uma vida livre. Romanos 12, 15 vai dizer, alegrem-se com os que alegram e chorem com os que choram. Só pode fazer isso uma pessoa que ama e perdoa. Tip Ingrid vai dizer, quando você escolher fazer isso, responder o mal com o bem, algo acontece dentro de você, a graça de Deus trabalha através de você e as pessoas experimentam um ato de misericórdia e começam a se perguntar, será que Jesus é real? Talvez Jesus seja real. Olha o que essa pessoa está fazendo. O que Paulo nos ensina é que não devemos apenas perdoar, mas olhar os nossos ofensores como eles são, ou melhor, como nós somos. Você já parou para perguntar quantas pessoas você já ofendeu na sua vida? E a gente às vezes ofende sem ter o menor intuito de ofender. Ah, isso é cruel, não é, gente? Quando uma pessoa vem, depois de anos, falar, olha, eu quero te liberar perdão, porque aquele dia você passou por mim, você não foi sensível, e você nem lembra daquilo. Só que aquela pessoa carregou você dias e meses. A gente precisa entender que a gente fere tanto quanto somos feridos. E talvez você nunca abusou sexualmente de alguém, e talvez você tenha sido abusado, mas talvez você abusou de alguém na maneira dura de ser, retendo amor, ou entregando um amor contaminado, porque não liberou lá atrás o seu abusador. E a nossa vida vai se definhando, e a gente vai se desbotando, mas novos começos aparecem quando eu simplesmente decido obedecer. Eu não sei, queridos, talvez um dia lá no céu a gente vai perguntar para Deus, Deus, por que esse caminho? Mas a gente há de conver que tudo que Ele fez na nossa vida e na nossa história nos faz sermos discípulos obedientes. Porque o amor dEle nos constrange todos os dias, todas as manhãs. Aleluia. E eu e você somos um canal da presença de Deus. Como discípulos nós não podemos, ouça,
Nós podemos, aliás, orar pelas pessoas que nos machucam e pedir que elas encontrem Jesus. Desejar que Deus as abençoe com tudo de melhor que Ele tem. Uau! Que isso seja o teu alvo de discipulado. Não é quantos livros você leu, quantas vezes você leu a Bíblia, tudo é importante. Você é discipulado, você vai fechar o ciclo de 30 semanas, tudo é importante. Mas que o seu alvo seja amar e abençoar pessoas. Todo tipo de pessoas. E ser apropriado trabalhar pela reconciliação. Isso é algo muito sensível, queridos. A gente precisa do discernimento do Espírito. Não é toda pessoa que você perdoou que você vai se reconciliar com ela. Falamos aqui de um abusador. Você pode liberar e perdoar um abusador, mas a igreja nem a Bíblia está dizendo que você tem que manter uma reconciliação. Você tem que voltar os seus vínculos com essa pessoa. Não é sobre isso. O Espírito vai te ajudar a ter discernimento. Não é porque alguém está te devendo que você vai dar um talão de cheque. Eu sei que está antigo, mas só para você entender, um talão de cheque assinado em branco na mão da pessoa. Não é sobre isso. É sobre uma liberação no seu coração para se ter um novo começo, uma nova história. E as pessoas que mais nos ferem, infelizmente, são as pessoas que estão às vezes mais próximas de nós. E talvez você está aqui essa manhã ferido, você é um ferido de igreja. E você só concorda em vir a esta igreja porque você vem, senta e sai e não conversa com ninguém. Eu quero te dizer que há lacunas no seu coração, cuidado. Mas você pode liberar perdão e ter um novo começo num ambiente como esse. E tentar de novo. E tentar até quando, Vivian? Até a volta de Jesus, quando todas as coisas serão esclarecidas. Quando tudo que está em oculto virá luz. E quando seu coração estiver pleno para amar livremente. 3, como discípulo de Jesus, para viver sobrenaturalmente, mantenha o coração humilde. Como estes ambientes deixam o nosso coração humilde. Romanos, agora verso 16, diz: tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Acho que a pior coisa é ser sábio aos nossos próprios olhos. Olhar uma situação e julgar a partir de nós mesmos. É limitadíssimo isso. Porque a gente carrega um background assim muito limitado. E até os juízes de mais alta patente não conseguem julgar uma situação humanamente. Paulo nos alerta que o orgulho pode surgir em nossos corações. Sabe, quando a gente não perdoa, a gente está dizendo assim: eu sou melhor que o outro. E aí o meu próprio coração enche de um orgulho, dizendo eu sou superior. Oi, acabei de dizer, todos nós aqui já ferimos alguém na vida. E podemos estar ferindo nesse exato momento sem saber. Cuidado para o seu coração não se orgulhar, porque você quer tanto a vingança, tanto a injustiça, a justiça em cima de uma injustiça recebida. Quando a gente pensa sobre ser canal e viver um ambiente onde a ação de Deus reverbera na nossa vida e na nossa história, é o que lemos. A realidade é que nada disso tem a ver com o nosso esforço. Ouça, muito cuidado com o orgulhoso que pode se esconder em atitudes compreensivas e moralmente boas. O exemplo perfeito disso, Jesus, sempre manso e humilde. E ele desfrutou dessa verdadeira vida de perdão. E nós devemos depender totalmente do Espírito Santo. Você quer saber se você depende totalmente do Espírito Santo? Você tem uma vida uma livre demanda de amor e de perdão. É quando a gente nem pensa. Queridos, quando a gente casa e a gente tem filhos, são lindas oportunidades para exercer o amor e o perdão, não é verdade? Martinho Lutero vai dizer: com 1 ano de casamento, trouxe santidade e um senso de amor e perdão que uma vida inteira sendo monge não trouxe. É o tempo todo. Queridos, não tem casamento sem amor e perdão. Não tem maternidade nem paternidade sem amor e perdão. Não tem convívio em comunidades, igreja, sem amor e perdão.
é um excelente lugar para a gente exercer isso e sermos como Jesus. E o Senhor faz, é sobrenatural. Ele foi manso e humilde de coração, e nós estamos sob o jugo dele. Quarto princípio, submeta-se à justiça de Deus. Pronto, chegou a hora de sermos justificados e termos a justiça acontecendo. Olha o que diz, verso 19: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha vingança eu retribuirei. Diz quem? Uau! Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu sei que Ele é o meu intermediador. Em outras palavras, Deus é o meu vingador. Uau! O que eles querem dizer? Você colocar uma pessoa diante de Deus, para que Deus traga sobre essa pessoa essa sensibilidade, ou até essa vingança, entre aspas, que não é uma vingança humana, mas é uma vingança divina. Porque Deus, Ele vinga as pessoas derramando mais amor. Isso faz toda a diferença. Isso ninguém faria, nenhuma justiça humana. Quando a gente pensa sobre isso, nós humanos caídos somos incapazes de amar dessa forma. Somos egoístas o suficiente, mesquinhos o suficiente, centrados o suficiente. E quando alguém nos causa mal, desejamos também o mal, até que venhamos a planejar vinganças que não vão dar em nada. Você já deve ter vivido isso, você vingou alguém que te ofendeu, mas não saiu o peso do seu coração. Parece que você quer mais vingança. Não está bom isso que ele está passando. Não vou, e o nosso coração entra num buraco negro de vinganças. Em Isaías, o profeta vai dizer, Isaías 64, verso 6, parte A, somos como impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. E a tradução para trapo imundo são absorventes que mulheres usam em período menstrual. Toda a nossa justiça, ela se resume a trapos de imundícia. Não são nada. Somos impuros. Por isso que não temos autoridade para trazer justiça sobre ninguém. E a gente considera tudo aos nossos próprios olhos. E se julgarmos de acordo com a justiça humana, estamos utilizando uma vara de medir, imbuída em ódio, raiva e pecado. Deus não habita no seu ódio por alguém. Então Ele não vai te ajudar nesse senso de justiça. Chip Ingrid vai dizer, Deus é quem vê o todo, nós não. Ele conhece as intenções dos corações, nós não. Portanto, somos completa e totalmente dependentes do Senhor para desfrutar da verdadeira justiça. Amém? Aleluia. Vocês estão quietos. Eu também fiquei uma semana inteira quieta, falando, Deus, por que o Senhor me escolheu para fazer essa mensagem? O Senhor está refinando a sua noiva. O Senhor está adornando a sua noiva. Queridos, quando nós sairmos da terra, no arrebatamento, as pessoas vão chorar, sentindo falta das igrejas de Cristo. Daqueles lugares genuínos onde se amava e se perdoava de forma genuína. E mesmo que estejamos longe de que isso aconteça em massa, nós estamos a caminho, amém? Que comece conosco. Quinto e último princípio, responda sempre o mal com o bem. Lemos isso? Se o seu inimigo tiver fome, então dê-lhe de comer. E se um dia o seu inimigo falar para você, você pode me levar lá na tua igreja? Nós seremos como Jonas, que fugiremos, por não liberarmos palavra de redenção para uma terra que nos fez tanto mal? Ou seremos como Jesus, do lado daquele prisioneiro crucificado e disse, filho, hoje mesmo você estará comigo no paraíso? Ou seremos como Jesus, que falaremos, Pai, perdoa-os, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Queridos, todos os que te ofenderam não têm a mínima noção do que fizeram com você e com a sua alma. Não, eles não sabem. Eles não sabem como doeu aquela palavra atravessada. Eles não sabem como doeu aquela injustiça que você dissipou, que você liberou, sem saber o que de fato carregava.
Não, eles não sabem. O que significa, como diz o texto, amontoar brasas vivas sobre a cabeça, né? Porque o texto vai dizer, fazendo isso, quando você dá alimento ao seu inimigo, você dá água para quem tem sede, você amontoa brasas vivas sobre a cabeça deles. O que significa aquilo? Não significa que é para você fritar a cabeça do seu inimigo. Mas historicamente, fogo, ele representava vida, né? Com fogo você cozinhava, afugentava inimigos, animais peçonhentos. E nas comunidades, quando se apagava o fogo de uma casa, ele tinha que ir a outra casa para que uma pessoa muito, muito generosa pudesse entregar brasas para ele voltar para sua casa e começar a sua vida. Queridos, quando você perdoa alguém, você faz com que essa pessoa receba da sua própria vida brasas para que ela viva. Quando você perdoa o malfeitor, você generosamente entrega fontes de vida e de proteção para aquela pessoa. Foi o que Jesus fez na cruz para mim e para você. Nós não somos só consumidos e não vivemos longe da graça do Senhor, se não fosse Jesus na nossa vida e na nossa história. E eu termino aqui pensando com você. Quando nós perdoamos, na verdade nós estamos dando espaço para que o ofensor se arrependa e busque o perdão a Deus. Ouça, retribuir o mal com o bem é deixar que Deus acerte as contas, e Ele sempre age pela restauração da outra parte. Da mesma forma, podemos notar que Deus agiu assim conosco. Nós tínhamos fome e Ele nos deu de comer. Tínhamos sede e Ele nos deu água viva. Éramos inimigos, como diz Romanos 5,10, mas Ele nos trouxe arrependimento. E de inimigos passamos a ser amigos de Deus. Termino com Romanos 12:21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Responder o mal com o bem é agir como Jesus faria. Aleluia. Que alegria ter tido você conosco nesta celebração. Que a palavra de Deus agora frutifique na sua vida. Mas antes, quero fazer alguns convites para você, à luz do que você recebeu nesse tempo de celebração, em especial com a palavra da fé que você acolheu no seu coração. Qual a sua resposta diante do que você recebeu? Eu quero primeiro perguntar a você se você, à luz da palavra, você quer assumir agora uma nova vida com Jesus. Então, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador e entendeu que Ele é seu único Salvador, dê-me um sinal aí, então você pode se manifestar no nosso chat, dizendo que você tomou a sua decisão de receber Jesus como Salvador e Senhor. Também pode ser o seu caso que você já é um cristão, só que você está afastado da fé. Você quer se reconciliar com Jesus, voltar para a comunhão da fé? Também deixe aí no nosso chat a sua decisão de reconciliação. Ou um terceiro convite é se você quer ser batizado. Nós também queremos ver você batizado e vamos entrar em contato para que você venha ser batizado ou aqui na colina ou em uma das igrejas da cidade ou também irmos até onde você está. Importante é a sua decisão. Você quer ser batizado? Talvez você foi batizado bebê quando infante e agora você entendeu que o batismo bíblico é um batismo precedido de uma decisão de arrependimento. Amém? Se você tomou uma dessas três decisões, aceitar Jesus, se reconciliar na fé, voltando para a igreja, ou ser batizado, deixe agora também aí o seu contato conosco no nosso chat e também tem o QR Code que você pode agora também preencher. Está na tela durante todo o tempo da minha fala aqui, seja qual for a sua decisão. Amém? Agora quero orar com você
e pedir que você encaminhe o link desta mensagem para que outras pessoas possam também receber esta mesma palavra da fé que você. Convidar você para salvar o nosso canal, você se tornando um assinante, e todo domingo, seja às 10 da manhã ou às 19 horas, horário de Brasília, aqui pelo ICTV da nossa Igreja da Cidade, todos os domingos, 2 celebrações live para você, onde você estiver, porque afinal de contas, nós somos uma igreja em muitos lugares. Então, Deus abençoe a sua vida. E esperamos que você tenha uma semana abençoada. Também quero pedir a você que você interaja com tudo que a nossa igreja oferece para você. Nós temos GDC online, nós temos cursos online e você pode servir também como um voluntário no nosso campus online. Então use esse mesmo QR Code se você também quer um GDC, se você quer servir online e se você também quer conhecer mais dos cursos e ministérios da Igreja da Cidade e até mesmo pontos de partida e onde temos uma igreja presencial, tá bom? Entre em contato conosco. Vamos orar juntos? Pai do céu, obrigado por esta celebração, pela mensagem que não voltou vazia, por cada vida que está conosco e tomou uma decisão ao teu lado. Abençoamos os que hoje recebem Jesus, os que voltam para a igreja, os que serão batizados, os que farão parte de um GDC, a todos abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pedimos uma semana extraordinária para cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até a próxima semana. Muito obrigado.